Apóstolo São Paulo, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. E eu quero que você abra e não feche. Nós vamos trabalhar um pouco esse texto e ler outros textos também. Aleluia. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. 12 ao 18. Na epígrafe deste texto está escrito: onde há, verbo haver, fala de existência. Onde há o Espírito do Senhor, aí, lugar, a liberdade. É a epígrafe do texto. Paulo dando conta de que aonde o Espírito do Senhor está, naquele lugar existe liberdade. Capítulo 3 de 2 Coríntios. 2 Coríntios 3, versículos 12 ao 18, onde vamos trabalhar o tema: transformados de glória em glória. Este é o nosso tema: transformados de glória em glória. E quando Paulo inicia a sua prédica, ele dá uma visão da ação do Espírito Santo na vida individual, na vida coletiva do crente e da igreja. E ele diz: aonde há o Espírito do Senhor, aonde existe a presença de Deus através do Espírito Santo, aí sim a liberdade, quer seja na vida do crente individualmente, quer seja na vida da igreja coletivamente. Glória a Deus. E nós vamos aprender isto, meus amados irmãos. Paulo disse: tendo, pois, tal esperança, versículo 12, servimos-nos de muita ousadia no falar. Primeiro entendimento que nós temos aqui é que se houver liberdade do Espírito, há também na vida daqueles que têm o Espírito a liberdade e a ousadia de falar. Ou seja, quem tem o Espírito Santo habitando nele com liberdade, esta pessoa tem ousadia de falar. Podíamos citar aqui dezenas de exemplos, mas o tempo não permite tanta coisa. Aí continua Paulo: e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. Glória a Deus. Vamos entender. Não somos como Moisés. Ou seja, dado a dureza de coração do povo, Moisés caiu num desânimo muito grande e disse a Deus que não tinha condições de continuar aquela viagem para a terra prometida com um povo de um coração tão duro e que estava cometendo tanto pecado que ele não aguentava mais. Ele disse: eu não gerei esse povo. Então Moisés se sentia um tanto cansado. E aí Deus o convida para subir ao Sinai.
E ali Deus estabeleceu para o povo regras, leis, normas, para que fosse obedecida, e uma vez não sendo obedecida, Deus entraria em juízo com o povo. E Moisés passou 40 dias com 40 noites no monte, conversando com Deus. É muita conversa para passar tanto tempo. Mas a grande verdade, glória a Deus, é que Deus escreveu os mandamentos, a saber, o decálogo, com seu próprio dedo, em tábuas de pedra. Mas o que eu quero colocar em evidência, glória a Deus, é que Moisés ficou tanto tempo com Deus e perto de Deus, que a glória de Deus se manifestou através do seu corpo e sobretudo do seu rosto, de sorte que se ele tirasse o véu, ninguém iria suportar, caía por terra. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele precisou descer com o véu. Aí Paulo diz que não somos como Moisés, não precisamos mais colocar o véu, glória a Deus. Mas, versículo 14, os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Ou seja, Moisés precisou ocultar aquela glória, mas nós outros não precisamos ocultar esta glória que foi revelada em Cristo Jesus. Ela foi removida, o véu foi removido, a glória foi revelada. E eles, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se converter ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde estiver o Espírito, aí sim a liberdade. Versículo 14. E todos nós, ele está se reportando à igreja. Esta igreja, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Este texto do versículo 18 é uma das mais profundas revelações ou revelação do Novo Testamento. E certamente é um dos principais versículos que aponta, que revela, que mostra o poder da transformação daqueles que foram remidos, ou seja, tirados para fora. Glória a Deus. Remidos quer dizer tirados para fora. E os que foram tirados para fora, eles foram tirados e transformados segundo a imagem de Cristo. O mesmo Paulo, escrevendo no mesmo livro, no capítulo 5 e o versículo 17, que é um texto por demais conhecido de todos que passaram pelo discipulado, ele diz: é assim, desta maneira, desta forma, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, não pode alguém estar em Cristo sem ter sido transformado. Se alguém está em Cristo,
e não foi transformado, ele não está em Cristo. Ele está na religião, ele está na igreja, ele está na filosofia diferente de vida, mas em Cristo não. Porque é impossível que alguém que esteja em Cristo não experimente a transformação. Porque se alguém não experimenta ou não experimentou a transformação, não tem o Espírito. E o mesmo Paulo vai dizer que quem não tem o Espírito, este tal não é dele. Quem está entendendo? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez. Isso fala, irmãos, do poder da transformação. Não é uma disciplina própria, não. Glória a Deus. Porque por disciplina própria, o homem pode até enganar ao homem, ou tentar enganar a si mesmo, mas ele não é feliz. Por quê? Porque por disciplina própria, ele não está fazendo aquilo que ele gosta e quer fazer. Ele diz, não, mas eu não posso. E ele não é feliz. E quando na primeira oportunidade que ele tem de estar só, ele faz tudo aquilo que ele sabe que não pode fazer. Ele sabe que não pode mentir, mas ele mente. Ele sabe que da sua boca não pode sair palavra torpe, mas sai. E a Bíblia condena, porque diz que de uma mesma fonte não pode sair dois tipos de água. Glória a Deus. Então ele sofre. Diz que é um lobo. Uma certa feita, este lobo começou a observar a vida das ovelhas. E ele entendeu uma coisa, que a melhor vida era a vida de uma ovelha. Elas eram ordeiras, elas viviam juntas, elas se amavam, elas se respeitavam. E aquele lobo começou a sentir inveja da vida das ovelhas, porque lobo é carnal, é violento, vive em guerra e conflito com tudo e com todos. E aquele lobo, decididamente, pastor Genival Bento, ele diz, eu vou ser uma ovelha. Aleluia. E ele conseguiu uma roupa de ovelha, e se disfarçou de ovelha, e entrou no meio das ovelhas, e ele ficou no meio daquelas ovelhas. Aleluia. E ele começou a observar o que as ovelhas faziam, e ele disse, eu vou fazer também. E o que aconteceu? Na hora da refeição, o que veio para o lobo comer? Pasto, capim. E lobo não gosta de capim. Lobo gosta de carne. Aleluia. E você acha que aquele lobo, o seu paladar de bom grado recebeu o capim? Claro que não. Mas ele estava decidido, vou ser ovelha, então tenho que comer capim. Glória a Deus. Aleluia. E o tempo foi passando. E um dia, aquele lobo começou a se autoexaminar e descobriu uma coisa: eu não sou feliz. Eu vivo como ovelha por fora, mas por dentro eu sou lobo. E ele esperou que todos se recolhessem, todas as ovelhas se recolhessem, que todos fossem dormir. E quando todos estavam dormindo, ele na ponta dos pés saiu do aprisco, tirou a roupa de ovelha, saltou a cerca e correu como lobo, e uivou como lobo,
e foi como lobo atrás de presas para derrotar e comer a sua carne. E antes do amanhecer, ele lembrou do aprisco, disse: eu preciso voltar para o aprisco. Glória a Deus. E ele voltou e pegou a mesma roupa de antes, de ovelha, e ficou no meio das ovelhas. Mas lá dentro dele, ele não era feliz. Ele estava sofrendo, deprimido. E naquele momento que ele se sentiu deprimido, ele começou a chorar. Começou a chorar. E ele disse: eu não sou feliz, mas todas essas ovelhas estão felizes. Elas comem o seu alimento alegremente. Eu não. E ele ouviu uma voz que disse para ele: é porque você não é ovelha. E ele prostou-se e disse: mas eu quero ser uma ovelha. E tudo quanto Deus quer é que você permita, que você deixe que Ele entre na sua vida através do Espírito Santo. E num passo, ou em questões de minutos, o Senhor transformou aquele lobo numa ovelha de verdade. E ele pôde sim ser feliz. E uma vez que ele foi transformado de lobo para ovelha, o milagre aconteceu na vida dele. Então Paulo, ele diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, as coisas de lobo passaram. Agora aquele lobo tinha prazer no capim. Agora aquele lobo não tinha mais desejo de pegar a presa e derramar o seu sangue. Agora aquele lobo, ele estava não mais na carne, mas no espírito, porque ele experimentou uma transformação de Deus na sua vida. Quando alguém não experimenta a transformação de Deus na sua vida, quando alguém não recebe a imagem imprimida de Cristo na sua vida pelo Espírito Santo, essa pessoa não é feliz. Etimologicamente, transformação significa dar uma nova forma de vida. E receber essa nova forma de vida que chamamos de transformação significa não ter apenas uma religião. Não. A Bíblia vai mostrar Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, irmãos, ele era um homem cheio de boas intenções. E na prática, eu disse na prática, da sua religião, ou da sua religião, que era o judaísmo, sendo zeloso por ele, ele perseguia os crentes, prendia e até matava. O primeiro diácono da igreja foi morto ao comando de Saulo, que teve as vestes jogadas aos seus pés. Glória a Deus. Contudo, este homem fazia coisas terríveis com os crentes, mas Deus não entrou em juízo com ele. Por quê? Porque ele fazia pensando que estava fazendo um bem para Deus. A Bíblia vai dizer também de alguém proeminente por nome de Nicodemos, doutor Nicodemos, que cansado da religião, ele procura Jesus pela noite. Ninguém podia saber que um homem proeminente como ele
estava procurando alguém que nunca esteve nas suas faculdades, nas suas escolas, e alguém que socialmente não era tão bem visto, mas ele necessitou e reconheceu que Jesus tinha vindo da parte de Deus. Por quê? Por conta dos milagres que ele fazia. Veja, alguém que reconhece que Jesus veio da parte de Deus, mas tem medo de tornar aquilo público, ou seja, tem vergonha. Eu acho tão bonito os crentes. Você já ouviu muito isso, de pessoas dizer: eu acho muito bonito os crentes. Ah, como eu acho lindo os hinos do crente. O culto do crente é uma benção. Mas por que você não é crente ainda? Não. Vamos lá na igreja, qualquer hora dessa eu vou. Glória a Deus. Essas pessoas, amados, estão presas sentimentalmente às tradições familiares, religiosas. Mas a Bíblia vai dizer, meus amados e queridos irmãos, que naquele encontro Jesus disse: olha, doutor Nicodemos, tudo que você precisa não é de uma religião, não é de uma posição social, você precisa de transformação. Como? Nascer de novo. E o que é nascer de novo? É morrer para o mundo, é nascer para Cristo. E isto só acontece se vier do céu, não é da terra. Porque não é o pastor que salva, não é a igreja que salva. Quem opera este milagre é Jesus Cristo através do novo nascimento. Aleluia, glória a Deus. Com Saulo foi diferente. Jesus bateu de frente com ele e ele caiu da sua cavalgadura e já ficou cego. Mas na queda, o Senhor falou com ele. O Senhor despertou aquela consciência amortecida pelo pecado e disse: por que você está me perseguindo? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, nós ainda podíamos falar de tantos outros exemplos na Bíblia, mas ainda temos, amados irmãos, aqueles cristãos professos, que não experimentaram a transformação de Deus. E eu queria que você me acompanhasse em Apocalipse, no capítulo 3, versículos 15 em diante. Jesus Cristo, irmãos, vamos ler o versículo 20 para a gente voltar, para entender. Capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. O Senhor Jesus está falando aqui, não é para pecadores. Já vi muitos pregadores tomar esse texto para falar para pessoas que ainda não são crentes. Não. Essa palavra foi dirigida a uma igreja. A uma igreja que Jesus não estava do lado de dentro,
a uma igreja que Jesus estava do lado de fora. A uma igreja que se orgulhava do que possuía porque ela era rica. De uma igreja que o pecado estava dentro, mas eles não entendiam que estavam em pecado. E o Senhor estava do lado de fora. Porque quando o pecado está dentro da igreja, o Senhor Jesus está do lado de fora. E quando o pecado está do lado de fora, Jesus está do lado de dentro. Glória a Deus. Eu não estou falando de um crente no pecado dentro da igreja, não. Estou falando de uma igreja no pecado. É diferente. Por quê? Porque em toda a comunidade existem erros, pessoas que enganam, que estão no meio, mas não é do meio. Existem sim os lobos no meio das ovelhas. É diferente. Aleluia. Mas aqui não, o pecado era coletivo, era da igreja. Glória a Deus. E o que acontece? Assim como Jesus fala para cada crente dentro da igreja, ele falou para Laodiceia. Quando ele viu a situação daquela igreja, ele disse: olha, estou à porta, eu quero entrar, mas eu respeito o livre-arbítrio de vocês, e eu só entro se vocês permitirem, se vocês deixarem. Se vocês não quiserem, eu fico do lado de fora, mas eu estou na porta batendo. Agora, em primeiro lugar, vocês precisam ouvir a minha voz. Ouvir a minha voz. Isso fala de quê? De relacionamento, de intimidade, de conhecimento. Glória a Deus. Você já pensou o que é uma igreja que não tem a liberdade do Espírito Santo operar? Você já pensou o que é uma igreja que não ouve a voz do seu pastor? Que não ouve a voz do seu Senhor? Você já pensou uma igreja que nem conhece a voz do seu Senhor? Que não tem intimidade com Ele? Mas Ele está dizendo: estou à porta, estou batendo. Se alguém ouvir e abrir a porta, não é ouvir um bom sermão e dizer foi uma bênção. Isso não vai resolver o seu problema. É ouvir a palavra, não no intelecto, na mente, mas permitir que a palavra desça ao seu coração e o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Glória a Deus. Quem não lembra de Davi? O homem segundo o coração de Deus, crente todo. Mas era tempo de guerra, e ele não sai para a guerra, ele fica em casa. E agora ele peca com Betseba. Ele possui a mulher do seu homem de confiança que estava na frente da batalha. E agora
Deus é tremendo, Deus é lindo. A Bíblia vai dizer que Deus não terá o culpado por inocente. Naquele relacionamento que ele e ela queriam esconder, ela engravida. Ela engravida. Era Deus dizendo: pecou, assuma o seu pecado. Confesse, confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas ele não queria confessar. E só existia uma maneira legal na lei, é se a mulher fosse livre, mas o marido dela estava vivo. É fácil, se ele morrer ela está livre. E Davi fez o quê? Mandou matá-lo. O segundo crime é pior do que o primeiro. Glória a Deus. Matou? Matou. Pronto, minha senhora, está livre, venha para cá que eu quero você mesmo. E acabou-se, vamos em frente. E pegou o pecadinho dele e guardou, enterrou no fundo do coração. E o que aconteceu? O tempo passou e Deus se esqueceu. Deus não se esquece. Pode passar o tempo que for, todo pecado não confessado Deus traz à tona. Não dá para dar amém não, né? Não tem problema não. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E agora, por amor a Davi e pela sua infinita misericórdia, porque a Bíblia diz: se não fosse as misericórdias, hoje estaríamos destruídos. Aí o que foi que Deus fez? Levanta o profeta Natã, revela a ele e diz: olha, e ele vai dar a mensagem. Mas irmão, o profeta ia dar uma mensagem de juízo a um rei, a maior autoridade de Israel. Não era um súdito, não era um vassalo, Bento, era o rei. E o rei podia dizer: prenda o homem, ou dizer: mata o homem, arranca a cabeça do homem, põe o homem no calabouço. E era alguém o que? Honrado, respeitado. Aí o profeta chega para o rei, aí conta uma historinha para ele. Uma historinha é só uma forma de dizer, irmãos. E disse: olha, Davi, tinha um homem muito rico. Pense a riqueza do homem. Ele tinha, como diz o nordestino, demais da conta. E um dia chegou um seu visitante e ele mandou pegar do seu vizinho, que era coitadinho, bichinho, pobre, e tinha uma única ovelhinha, enquanto que o rico perdia de vista a quantidade de ovelhas que possuía. Mas ao chegar o seu visitante, ele querendo agradá-lo, ele mandou pegar a única ovelhinha que até era de estimação e mandou matar para dar ao seu visitante. Davi nem esperou que ele terminasse a história. Disse: um homem desse é digno de morte. Aí o profeta Natã disse: olha, rei meu senhor, este homem é você. Glória a Deus. Naquela hora, o Espírito de Deus quebrou Davi, porque é muito fácil sentenciar os outros, é muito fácil condenar os outros, é muito fácil criticar as atitudes do irmão, é muito fácil atirar pedras. Glória a Deus. A gente apedreja quem rouba, mas a gente mente
A gente apedreja quem se prostitui. E a gente paquera. É muito fácil. Normalmente quem vê o defeito na vida dos outros não consegue enxergar os seus próprios defeitos. E Jesus, ele diz: olha, por que você está querendo tirar o cisco do olho do teu irmão e não vê a trava que tem no seu? O que está acontecendo? Falta de transformação. Davi perdeu o melhor de Deus, mas naquele dia ele experimentou uma transformação. O milagre da transformação aconteceu. E quando o profeta disse, ele disse: tenha misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Salmo 51. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O que é isso? A voz da consciência. Irmãos, Deus, o Espírito Santo, nenhum anjo te acusa por nenhum dos pecados que você cometeu. E quem acusa? O diabo, que é o acusador, ou a sua própria consciência, que é o primeiro juiz na vida do homem. O primeiro juízo na vida do homem vem através da consciência, que lhe rouba a paz e o sono e traz muitas outras doenças. Mas Davi agora disse: eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está diante de mim. Como, Davi? Através da minha consciência. Pequei contra ti somente pequei, fiz o que era mal perante os teus olhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ver. No versículo 7, ele pede a Deus que lhe purifique. E se Deus purificar, ele ficaria limpo. Ele pede que o Senhor o lave, e os seus pecados ficarão brancos como a branca lã. No versículo 10, Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova, olha o renovo, renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele não estava falando do Espírito Santo, do espírito dele, que estava abalado, encurralado. Não me retires da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo. Deixa eu parar para lhe dar uma explicação. Davi estava no pecado? Estava. E o Espírito Santo estava nele. Não havia o deixado. Quando o Espírito Santo sai da vida de um crente, o que acontece com esse crente? Ele é rejeitado, e vem 7 demônios para habitar naquele corpo. Mas quando o homem peca, o Espírito Santo continua na vida dele, no tempo da misericórdia de Deus. E Deus começa a trabalhar para que aquela pessoa se arrependa, para despertar a sua consciência, trazer um renovo na sua alma. E Davi agora disse: não retire de mim o teu Espírito Santo, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me retire da tua presença e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me, versículo 12, restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Ou seja, Davi era crente? Era. Mas era um crente sem a alegria do Espírito Santo.
aquele crente de cara feia, era aquele crente que não tinha alegria, era aquele crente que não dava glória a Deus e aleluia, era aquele crente que falava a língua, mas hoje não fala mais, é aquele crente sem ânimo, é aquele crente sem esperança, é aquele crente que tem medo de tudo e de todos. Glória a Deus. Tem medo até de sair de casa, porque ele, se eu sair, o leão está na esquina e vai me engolir. Glória a Deus. Que é isso? É a ausência da presença de Deus na sua vida. Levante a mão e glorifique a Deus. Aleluia. Então, os cristãos, mesmo sendo professos, se não tiver essa transformação de vida, é como os cristãos de Laodiceia. Glória a Deus. É alguém que entrou no evangelho. Eu disse o quê? Alguém que entrou no evangelho, mas o evangelho não entrou nele, porque se o evangelho entrar, transforma, é impossível. Glória a Deus. Levante a sua mão e glorifique. Oh, um cristão professo, aleluia, alguém que nasceu no evangelho. Você lembra de Samuel? O menino desde o ventre consagrado a Deus, e depois de desmamado foi entregue aos sacerdotes. Era uma promessa de Deus na vida de Ana e na vida do seu povo, a saber, Israel, filho da promessa. Glória a Deus. E meus amados irmãos, a Bíblia vai dizer que aquele menino foi criado, eu vou transliterar, aquele menino foi criado na igreja, e sua mãe todo ano levava uma estola sacerdotal. Era a minha alegria, dizia Ana, é o meu prazer que meu filho seja um sacerdote. Hoje, que o meu filho seja um pastor, que meu filho seja um pregador, que meu filho sirva a Deus. Era o prazer daquela mãe. E o menino foi crescendo e ajudando a Eli. Glória a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Samuel, ele ainda, eu disse, ainda não conhecia o Senhor. Nasceu na fé, foi criado na igreja, mas não conhecia a voz do Senhor. Porque o que estava faltando? Era pecado? Não, irmão. O menino não tinha pecado, era puro, não tinha experimentado nada do mundo, mas faltava ter uma experiência. A experiência é pessoal, e todo crente precisa assim ter a sua experiência com Deus para viver Deus no seu dia a dia. Levante a mão e glorifique a Deus. Aleluia! Não basta ter nascido no evangelho, o evangelho precisa nascer dentro dele. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que o Deus das oportunidades, uma noite, o chamou. Aquela noite foi especialmente na vida de Samuel. Deus escolheu aquela noite para se manifestar aquele menino. E naquela noite o Senhor o chamou pelo nome, Samuel. Deus nos conhece pelo nome. Oh, aleluia. Não é por apelido, é pelo nome. Glória a Deus. Um pastor, meu amigo, ele chegou numa vigília, já tendo informações daquilo que acontecia naquela vigília, no seu campo. Ele diz: eu vou saber o que é que está acontecendo nessa vigília. Era tanta profecia que não era de Deus, mas no nome de Deus, que é pecado.
Ele foi. E quando o povo, ou os profetas, viram o pastor, que era um pastor muito sério, que eles chamam de duro, glória a Deus. Porque quem faz as coisas erradas tem medo. Quem não faz não tem medo. Deus não tem medo de homem, irmão. Deixa eu dizer de novo, Deus não tem medo de homem. Quando Deus usa, o homem cala. Aleluia. Independente da posição que ele tenha, ele cala. Se é Deus, agora se não for Deus, aleluia. Aí todos os profetas e profetisas, naquele dia houve silêncio. Não houve avivamento. Não houve alegria naquela vigília, que acontecia tanta coisa e era assim, porque o povo gosta de movimento. Aleluia. Mas apareceu, presbítero Arlindo, uma profeta ousada, levantou, deu 2 rodadas e disse: meu servo candeeiro. Aí o pastor levantou e disse: sente. Sente e tenha vergonha, porque Deus não é maloqueiro para andar com apelido, não. Acabou a festa. Glória a Deus. Deus é Deus na igreja, é Deus no céu, é Deus na terra. E nós precisamos sim ter a nossa experiência com Deus. E quando ela vem, acontece o poder da transformação. Uma coisa é ser convertido, e outra coisa é ser convencido. Convencido dessa ou daquela filosofia ou doutrina que pode nem ser de Deus, ser doutrina do homem. A Bíblia vai dizer em Mateus 25, 1 ao 13, vocês conhecem a história. Glória a Deus. A parábola das 10 virgens. E a parábola das 10 virgens revela 2 igrejas, 2 tipos de crentes. Aleluia. E quando você começa a ler a parábola, parece sim que as virgens são todas iguais. E entre aspas, eram, com uma pequena diferença. Glória a Deus. A diferença estava onde? Não estava nas vestes, eram iguais. Não estava nas lâmpadas, as lâmpadas eram iguais. A diferença estava no azeite. Aleluia. E essa diferença só foi percebida, em outras palavras, todo aquele tempo passou desapercebido. Quanto tempo muitos passam desapercebidos, mas estão dentro da igreja, sem ser igreja e vazio do Espírito Santo. Mas meia-noite vem aí. Vem aí a meia-noite. E quando foi meia-noite, ouviu-se um grito: aí vem, aí vem, aí vem. E o que aconteceu com as moças? Levantaram para o encontro. E foram atrás de quê? Foram atrás de quê? Das suas lamparinas ou candeeiros. Essas lamparinas ou candeeiro fala de quê? Do testemunho exterior. Aleluia. E elas pegaram as lamparinas e fogo, e as lamparinas de 5 acenderam. E quando acendeu, mostrou o caminho, revelou o caminho. Que caminho? O caminho para o céu, o caminho para encontrar-se com o Senhor. Este caminho, ele só é mostrado nas lamparinas que tem
azeite. É por isso que quem tem azeite não toma atalho, vai pela porta estreita e pelo caminho apertado. E 5 delas, quando foram, levante a sua mão para adorar. Você em casa também adore a Deus. Como está a sua lamparina? Você recebeu transformação? Recebi. E o azeite você tem alimentado? Deixa eu dizer uma coisa: nós entramos no reino através do Calvário. O salmista Davi diz que o Senhor dará graça e glória. Graça, Calvário, glória, Pentecostes, e na glória veio o azeite, e o azeite precisa ser conservado. Para salvação, você não precisa pagar nada, não paga, a salvação é de graça, glória a Deus. Agora, depois da salvação, aí já não é mais de graça, aí tem preço. Batismo com o Espírito Santo tem preço. Dons espirituais tem preço. E que preço é? O sacrifício. Aleluia! Sacrifício da oração. Porque não me diga que orar é coisa boa. É coisa que você goste de fazer. Aleluia. Você precisa e sente a necessidade de fazer. Mas você passar 2, 3 horas de joelho, é tão bonzinho ficar 3 horas. É uma conversa, dói tudo. Glória a Deus. Aleluia! Mas abala o céu e faz tremer o inferno. Aleluia! E o que acontece? 5 delas foram acender e cadê fogo? Não tinha. Não pega, não acende. Por quê? Porque está faltando azeite. Por que o azeite acabou? Porque não foi feita reposição. Elas não tiveram coragem de pagar o preço, foram indiferentes. Não gostava de oração, não gostava de escola dominical, não gostava de vigília, não gostava de oração, não gostava de leitura da Bíblia. Aquele crente que não gosta de nada e acha tudo errado na igreja. Tanda Chacaramanaia. Aleluia! Outro dia uma irmã ligou para mim, glória a Deus, para entregar um dos dirigentes. Glória a Deus. E disse: pastor, eu estou ligando para o senhor tomar uma providência. Pois não, minha irmã. O que está acontecendo por aí? Disse: esse dirigente que o senhor mandou. Eu já era o culpado. Esse dirigente que o senhor ocupou. Olha aqui, esse homem é muito fraco, é muito mole. O povo faz o que quer e ele nem liga. Eu digo: interessante, irmã. O outro, não sei se a irmã mesmo ou foi outra, ligou para mim, dizendo que eu tinha mandado alguém lá muito duro. Não estou entendendo. Vocês não disseram que o que eu tinha mandado era duro demais? E agora estão dizendo que esse é mole demais. E agora, o que é que eu faço? Louvado. Porque, irmão, para quem não tem o Espírito, para quem não recebeu o poder da transformação, nada presta. Nada presta. Está tudo errado. Mas a palavra de Deus vai dizer que nós, com o rosto desvendado ou descoberto, contemplamos como por um espelho a glória do Senhor. Em outras palavras, você vai para o espelho, se olha no espelho e você vê no espelho o quê? O seu rosto. Não é assim? Glória a Deus. E se você olhar no espelho e você não contemplar a glória de Cristo no seu rosto, alguma coisa está errado com a sua vida ou com o espelho. Porque se o espelho estiver quebrado, a imagem vai sair troncha. Se o espelho estiver fosco ou sujo, a imagem vai sair troncha. Então verifique no espelho como está o seu rosto, se está refletindo a glória de Cristo. Vamos nos colocar de pé. Na próxima semana a gente continua no mesmo texto. Aleluia.
Aleluia.